Olá, minha Paraíba, muito boa noite. Estamos ao vivo neste dia 2 de janeiro de 2023. E neste primeiro programa do ano, neste primeiro Frente a Frente do ano, eu recebo a senadora paraibana Daniela Ribeiro, presidente do PSD aqui da Paraíba, para conversar conosco sobre esse novo momento da política no Brasil, diante do governo Lula, já empossado e em exercício, e aqui na Paraíba, com a recente aliança política com o governador João Azevedo. Você quer saber o que ela está achando de tudo isso? Fica conosco, Frente a Frente, está no ar. Senadora Daniela Ribeiro, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Feliz 2023. Boa noite, Luiz. Boa noite aos teus telespectadores. Uma alegria muito grande estar aqui. Uma honra para mim estar no primeiro dia, né? O primeiro programa do ano, né? Muita alegria estar aqui com vocês, com a tua audiência, que é muito grande. E muito feliz. Obrigado. Aproveitar para... Feliz ano novo, né? Feliz ano Obrigado. novo. Aproveitar para agradecer a audiência de você durante todo o ano de 2022 e a gente segue aqui 2023 aqui no Frente a Frente. Obrigado, você que escolheu toda segunda-feira Frente a Frente como seu programa aí de debate, de entrevistas aqui na TV Paraibana. Senadora, vamos lá. Se a senhora tivesse no mandato, fechando o mandato de deputada federal, de governadora, de prefeita, com 4 anos encerrando e indo para aí uma reeleição, eu estaria lhe perguntando um balanço do mandato que foi, mas como o mandato de senadora de 8 anos está em curso, em pleno curso desse mandato, na sua visão, na sua própria leitura, o que é que esse mandato já entregou? Como é que você classifica até onde você chegou ao fazer com esse mandato? Então, Luiz, eu diria interessante que é isso mesmo que a gente pensa, num momento como esse, quando há esse momento de posse, né, por todo o país, né, tanto nos estados como o próprio presidente Lula, né, o novo presidente da República, notadamente nós não há como não fazer também um balanço, né, já que mesmo não tendo eleição, não tendo uma eleição, agora eu diria que é a segunda parte do mandato, segundo momento do mandato. E você, além de fazer um balanço, você faz também, cria suas perspectivas e planejamento para os próximos 4 anos. Eu diria que eu faço por parte do ano 2019, um ano extremamente desafiante para chegar ao Senado Federal e me posicionar ali no Senado Federal, não só como a primeira paraibana eleita, mas como uma mulher que vem para fazer algo, para mostrar que a gente tem condições de fazer um grande trabalho. E aí, eu diria os primeiros desafios que foram conquistas importantes, como a Superintendência da Caixa Campina Grande, que não só serviu para Campina, mas para 180 municípios do nosso estado, que era um pleito de mais de 14 anos, feito pela... Você já conseguiu já naquele primeiro ano do mandato? Já no primeiro ano, 2019, lá no início do primeiro ano. E eu digo que é uma grande conquista, porque não só você atendia a classe produtiva, como atendemos, como também... todos esses municípios que se deslocavam para a capital, aqui para João Pessoa, como você sabe disso, quanto a dificuldade de municípios no sertão, a distância, né? Então são cidadãos, prefeituras, enfim, eu diria que foi uma grande conquista logo no início do mandato para quem chega. A conquista de chegar também como líder, né? Líder do partido que eu estava, na época Progressistas, e poder participar de todas as discussões e trazer demandas dentro dessas discussões junto à época presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, como também na primeira estreia, na primeira semana, tem uma reunião com o próprio presidente da República, junto com o líder da Câmara, o presidente da Câmara, líder do meu partido também, e o presidente do meu partido da época, Ciro Nogueira. Então, são discussões onde nos foi colocado esses desafios. Além disso, falando de conquistas, a gente fala de projetos importantes como o Marco das Comunicações. Eu acho que esse foi o projeto mais importante relatado nos últimos tempos no Senado Federal. Por que ele transformou, senador? Ele transformou porque você imaginar que a lei que nós tínhamos era para a época de orelhões. E aí o mundo foi globalizado, informatizado. E nossa lei ainda era da época, a época ainda do então presidente Fernando Henrique Cardoso,
E nós destravamos, através dessa relatoria, que inclusive era muito olhada com desejo por vários... Desejada, né? Por várias pessoas, vários senadores para relatar, porque era extremamente importante, além do que você mexer com a economia do país e de olho, por isso, de olho também o mundo inteiro, porque intervir na economia. E por que intervém? Porque você faz uma mudança, você saindo de uma época onde a gente fala de aparelhos móveis para aparelhos celulares. Então, tinha a ver também com a questão de leilões, né? Tudo isso mexia com os leilões da telefonia celular. Então, era uma relatoria de interesse diverso no nosso país e um novo marco, como eu disse, para uma lei para o novo tempo, o tempo que a gente vive hoje, que é do telefone celular. Que, inclusive, o 5G O 5G só conseguiu chegar disso. após... A internet para chegar nos municípios e também nos municípios e nas longínquas cidades e distritos, né, dos municípios, do 5G é através do PL 79, que é o novo marco, conhecido como era à época o PL 79, e depois virou o novo marco das comunicações, que é quem cuida aí do 5G, houve o leilão depois do 5G. Então, a internet chegando nesses municípios, foi todo um arcabouço construído com todos os partidos à época. A gente teve que conversar com todo mundo para que a gente votasse, aprovasse, e foi por unanimidade. Então, a gente ficou muito feliz nessa construção. E eu posso dizer para você que... E aí, logo depois, no outro ano, a gente passou pela pandemia, e aí que mostrou o quanto havia necessidade de que a gente pudesse ter acesso à internet, né? Porque todas as aulas viraram remotas. Todas as aulas remotas, as situações que foram vivenciadas muito por celular, por internet. Então, a gente vê o quanto isso, e até hoje, quando a gente discute, eu ainda discuto, porque isso não era de um dia para a noite, né? Uma nova lei, um novo marco, mas que ao longo do tempo, à medida que for o tempo passando, você vai tendo que cumprir essas demandas que são trazidas pela própria lei. E aí, dentre elas, é você alcançar essa telefonia móvel para esses lugares como um todo. Aí a gente vê, por exemplo, eu tive recentemente em municípios e distritos onde pessoas... Hoje, Luiz, e todo mundo sabe disso, quem não tem acesso à internet está excluído socialmente falando. Então, você dá essa inclusão, trazer essa inclusão social através da internet é extremamente importante. Você falou da pandemia e você Sim, teve pegamos a pandemia. E aí vieram vários desafios. O quê? Abracei a causa, todo mundo lembra da mudança, a questão do Enem, abraçamos votação, a questão do auxílio emergencial, foi Congresso Nacional, o PES, que inclusive, lamentavelmente, até fazer um registro que ontem, que dia 30 agora, o último governo, inclusive, retirou o PES, que é o Programa Emergencial para o setor de eventos. Que sofreu muito na pandemia. Mas foi o primeiro que fechou, né, e foi o último a voltar. E aqui a gente fala de eventos, não só eventos, como eu sempre faço questão de frisar, não são os grandes eventos, mas a gente fala de toda uma cadeia produtiva que trazia para a economia do nosso país uma grande importância, como traz hoje, que já voltou, inclusive, a dar mais efetividade, foi um dos segmentos que mais trouxe efetividade econômica já como resultado, depois de um programa como que foi feito. Então, o PES, que eu fui relatora também no Senado, e que nesse dia 30, como eu queria dizer, nós tínhamos conseguido incluir também, como aqueles que tinham direito à questão de impostos, que fossem a questão de impostos, que eles tivessem também o mesmo acesso para quem participava, bares e restaurantes. No dia 30 foi retirado os bares e restaurantes agora, por decreto do governo, desses que estão incluídos no acesso. Eles eram beneficiados também, mas beneficiados também nessa questão medida fiscal. Do governo Bolsonaro. Foi. E é uma das lutas que eu quero até já deixar de antemão aqui, aproveitar teu programa e tua audiência para deixar de antemão, dizer que é uma luta que já vamos encampar para fazer com que possam retornar, eles estarem incluídos no rol de quem faz parte do CNAE, né, que é o Cadastro Nacional, de quem ajuda economicamente, né, o nosso país, e os bares e restaurantes que estavam dentro desse processo. Tiveram muita dificuldade também durante a pandemia, então alguns com muitas dívidas ainda. Então fazer com que eles possam continuar com acesso
essa questão de impostos que não são cobrados justamente por conta desse programa emergencial. Senadora, a senhora falou dessa medida do governo Bolsonaro, ele tomou outras medidas no final do governo, que eu quero saber sobre a sua avaliação, sobre a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse final do governo, mas antes, só para a gente ainda tratar dessa história de mandato, muita gente faz leitura dos mandatos de quem está lá no Congresso, avaliando por dois aspectos. Um é esse do debate nacional, de projetos nacionais que acabam mexendo diretamente com o Brasil como um todo e, claro, com o estado onde o congressista é eleito. Mas também muita gente fica esperando e cobrando movimentos específicos em relação ao estado. A senhora é uma senadora municipalista, vai nos municípios, tem retorno para município direto, um município lá do sertão da Paraíba, diz, olha, cadê a senadora Daniela? Ou o litoral, enfim. Como é compatibilizar essas duas histórias de debates nacionais, de projetos nacionais e também desse atendimento direto que a população também cobra, né? Isso. E assim, o que é importante, Luiz, e que eu observei que vai ser uma mudança minha de postura para os próximos 4 anos, que você faz a avaliação, como a gente está dizendo, mas também, dentro dessa avaliação do mandato em 4 anos, para você prospectar os próximos 4 anos, como a gente estava falando. Então, uma das coisas, a questão de recurso e de emendas, graças a Deus, eu sempre busquei atender, e se não os 223 municípios, quase a totalidade desses 223 municípios, seja com emendas e aí recursos, e a população muitas vezes não compreende ou não recebe isso. Quando você encaminha esses recursos, vamos dizer, recursos para a questão do custeio da saúde, que é onde você paga aí o pessoal da área de saúde, você paga remédio, você com esse recurso. E a população sente que isso acontece, mas não sabe como isso chegou. Que tem a presença do parlamentar ali. Exatamente. Então, uma presença mais forte, até porque a pandemia impediu muito esse processo de estar mais presente fisicamente, mesmo, coisa que eu gosto, estar junto do povo. Conquistas, como a gente falou da Caixa Econômica Federal, a Superintendência, mas outras Caixas Econômicas Federais, inclusive, a última agora no Conde, onde a gente pôde levar o pessoal que saía do município do Conde e se dirigir para a cidade vizinha, aqui para a capital. Você sabe que o recurso do próprio município termina ficando em outra cidade, porque as pessoas têm medo, querem logo fazer sua feira, comprar seus mantimentos, e aí isso atrapalha a economia da cidade, não gera emprego, renda, e foi outra conquista que nós realizamos. Esses recursos de emendas que são para obras que foram durante todos esses 4 anos, graças a Deus, que nós levamos, seja para construção na área de saúde, educação, escolas, creches, seja onde o prefeito trazia ou demandava para nós, e sempre recebemos, graças a Deus, com muita tranquilidade no gabinete, recebemos os prefeitos e prefeitas, e outra coisa que sempre é uma marca nossa, qualquer paraibano que chegar em Brasília, mesmo não tendo marcado comigo uma audiência, não deixa de ser recebido, isso é algo que a gente manteve muito firme. Mas então, nesses 2 anos de pandemia, nós tivemos vários projetos que a gente apresentou e correndo para a gente relatar e fazer com que as coisas pudessem ser aceleradas. Nós participamos, e eu participei atuo muito também na área da educação, da questão de você fazer com que os alunos pudessem ter acesso inclusive defendendo um recurso importante para que os alunos pudessem ter acesso às aulas remotas, porque tinha gente que não tinha nem pacote de dados, nem dinheiro, as crianças não tinham e as famílias não tinham. Então, assim, foram muitas pautas dentro desse processo, na fila lembro ainda da fila da vacinação, pedia prioridade também foi um projeto nosso que o Ministério da Saúde absorveu e atendeu, antes que virasse lei, atendeu e puxou para que as mães, as mulheres, as grávidas tivessem prioridade na fila também de vacinação. Então, assim, foram muitas ações que a gente pôde realizar, e aqui eu vou lembrando que a gente está falando, além de relatorias importantes, a apresentação de projetos, eu iniciei presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e pegamos a pandemia, então a gente não tinha como conduzir como a gente gostaria de estar, de forma presencial, porque eu digo uma coisa, por mais que, e a gente sabe que mudou, depois da pandemia, a gente vive um outro tempo, onde o movimento online, o movimento pela internet, as reuniões, elas acontecem, elas avançaram, mas nada substitui o frente a frente. Sobretudo para entender alguns problemas. Agora, no final do ano, a gente falando sobre medidas do governo,
né, a senhora foi para a tribuna para defender a retorno do pagamento de carros-pipas que estavam estagnados. Falou agora dessa história, enfim, da retirada de bares e restaurantes do programa que beneficiaria quem teve problemas com a pandemia no setor cultural, enfim. Como é que você avalia o final do governo Bolsonaro? A postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, não passou a faixa, não ficou até o fim, saiu antes. Aliás, passou os 2 meses um tanto quanto escondido, digamos assim. Que a leitura a senhora faz? Eu acho que foi lamentável assim, a postura, no sentido de você... Ficou muito claro, pelo menos é o que pareceu, e assim, uma avaliação minha, pessoal, de que foi uma postura para deixar ver o que ia acontecer, alimentar uma esperança e uma expectativa irreal. E quem estava em Brasília, muitas pessoas diziam a mim, não, Daniela, ele não vai subir a rampa. Eu, gente, que é isso, pelo amor de Deus, isso não existe em absoluto. Eu já disse para várias, tinha tido a oportunidade de dizer para várias pessoas que estavam nessa, eu diria que é uma realidade paralela. Tanto é que aí, que é o que aconteceu. O presidente vai embora, deixou na mão, porque deveria ter dito, ter sido claro que isso não existiria de forma alguma, a possibilidade das Forças Armadas fazer um golpe, instalar o quê? Uma ditadura aqui no país, o que seria? Então, acho que iludiu, deixou iludir, com toda certeza. O silêncio por si só foi uma forma de iludir, né, esse povo que aguardava o tempo inteiro por uma fala, uma palavra do presidente, que ele deveria ter dito lá. Perdeu, acho que assim, inclusive perdeu uma grande oportunidade de sair com uma liderança de oposição forte, até porque quando você conclui como ele, né, numa eleição onde metade praticamente da população você tem ao seu lado, você tem a chance de, todo mundo, a gente já perdeu a eleição, nós já perdemos eleições, eu já perdi a eleição. Perdeu, gente, perdeu, junta a bandeira, guarda, abraça, agradece quem votou, quem acreditou em você, se reavalia e volta no segundo momento. No caso dele, 2 milhões de votos a menos. Gente, pelo amor de Deus, metade, praticamente, quase metade da população brasileira votou. Então, grande oportunidade de sair como um líder dessa oposição, né, com tranquilidade, fazer valer esse discurso de oposição e respeitar o resultado das urnas. Acho que essa grande oportunidade foi perdida e acho que até muita gente decepcionada, o que vejo, não acho só, mas vejo que escuto, muita gente decepcionada que acompanhou, que esperou uma ação que todo mundo sabia que isso não iria acontecer. E que agora com essa decepção, não sei até como é que a pessoa volta, como é que vai ser reconstruído isso aí, essa oposição por ele. Até porque você observa que no primeiro momento, no primeiro turno, os próprios candidatos que foram eleitos, né, pela base do presidente, agiam de uma forma. No segundo turno, quando o presidente Bolsonaro perdeu a eleição, já mudanças de posturas. Então nem esses sequer serão, essa maioria acontecerá ali dentro, até porque ele que deveria estar conduzindo. Né? Você acha que ele merece punição? O discurso ontem do presidente Lula foi um discurso que, enfim, sinalizou, não só o discurso, assinou o decreto que derrubando os 100 anos de sigilo, falou que aqueles que fizeram algo devem se responsabilizar dentro do primado da lei. Eu acho que Bolsonaro terá a punição da justiça por eventuais, crimes que cometeu, seja na condução da pandemia, seja na questão de incentivar ou conduzir alguma coisa como golpe militar? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. E o ser humano, acho que também é uma grande oportunidade para agora o presidente Lula também pensar, bom, cheguei até aqui, uma grande oportunidade que o país me deu, depois de tudo que aconteceu, foi uma volta por cima, né? E acho que a grandiosidade está só também em saber perder e saber ganhar também. Então, essa coisa de perseguir, eu sou contra completamente. Então, espero que esse não seja o desejo do coração dele, nem a vontade dele, nem dos que estão ao redor dele, porque às vezes nem é a pessoa, mas alguns que estão e que desejam ver algo. Você acha que não é caça às bruxas aí? Eu acho que não, acho que isso, não estou dizendo que isso venha acontecer, eu estou dizendo que espero que esse sentimento ele não exista, entendeu? Agora eu vou me vingar de quem me fez tanto mal. Eu acho que isso não deve prevalecer. E é isso que o Brasil espera. Nós queremos agora um tempo de paz, a gente quer um tempo de, sabe, Luiz, de trabalho. Tá aí, foi dado, como eu digo, o Brasil deu uma oportunidade ao presidente Lula e, sem dúvida alguma, a melhor forma de você aproveitar é você trazer paz, você trazer trabalho. É isso que ele tem dito, né, em seus discursos.
E eu acho que com relação a, não só a Bolsonaro, qualquer pessoa que tenha cometido, né, ou que cometa qualquer ato, né, contra a vida humana, contra tudo aquilo que é contra a lei, ele tem que ser punida. A lei é para todos, né? Não é só para alguns. Então, senhora, a senhora falou aí é um tempo de paz, aí eu queria... e a propósito, eu lhe pergunto, e a propósito? Você vai ficar na base de independente lá no Senado, na base de apoio a Lula ou na oposição? Mas antes só porque como a sua atuação é uma atuação muito voltada em defesa das mulheres, inclusive com a questão da própria lei de defesa do gênero da política, da mulher na política e tudo. Tem uma discussão que sempre foi feita em relação ao governo Bolsonaro, de que ele foi um governo, enfim, ruim para as mulheres. Ou era alguém misógino mesmo, ele próprio, como presidente, mas que o governo também refletiu isso. Na sua avaliação de senadora da República e também de mulher, qual é a sua leitura sobre o governo Bolsonaro e em relação às mulheres? Foi de fato ruim, não foi isso? Qual é a leitura? Eu sendo muito sincera, nós não tínhamos essa afinidade de governo, em termos de você poder até dar sugestões. Mas o que ficou muito claro pela postura do presidente, né, a postura dele, a forma dele tratar as pessoas e as mulheres em especial, e muitas vezes se dirigir, inclusive a jornalistas, né, a forma de se portar, de que necessitava de uma empatia junto às mulheres. Então, assim, eu lamento que nós não tenhamos tido uma oportunidade, poderíamos ter tido uma oportunidade de ter grandes avanços com relação à política para as mulheres, a relação em defesa das mulheres, e nós não tivemos. Isso é fato. Com relação a, eu vou dividir aqui, porque quem está me assistindo, imagino que vários, como evangélico, vários evangélicos aqui estão nos assistindo, imaginam em defesa da família, em defesa da vida. Eu não estou falando dessas pautas, porque aí a gente fala de pautas diferentes. Quando você está falando de pautas, porque não vai colocar a escola ser partido, porque não vai discutir, ele não trouxe discussões com outros temas que são ideológicos ou de princípios que venham ao encontro, né, dos princípios cristãos. E isso é um outro cenário. Mas o cenário de defesa da mulher, especificamente, não houve por parte do governo uma atuação nesse sentido. O Congresso que vem agora, a leitura de quem foi eleito, aponta para um Congresso mais conservador, né? E, inclusive lá no Senado mesmo, a eleição, acho que pelo menos do PL, das 27 vagas que foram abertas, 8 vagas já foram direto aí para o PL, e aponta para um cenário e um Senado ainda mais conservador. Muda ali a questão de pauta, só está ali para fazer um debate também nesse sentido, de ajudar essa pauta mais conservadora. Tem debate sobre banheiro, enfim, banheiro para transgêneros, banheiro para transexuais. Como é que o senhor está vendo esse cenário todo aí? Eu não sei como sinceramente, Luiz, eu não sei como a gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer, como é que dentro desse, realmente demonstra que foram eleitos vários senadores que são conservadores, mas por outro lado outros também que tem na linha do PL, mas que não vêm do viés conservador. Tem outras pautas, vamos dizer assim, que eram em defesa, e outros até de centro, que foram para o PL e estarão lá. Eu sei de uma coisa, eu estou preparada para os debates que vierem, né, para a gente enfrentar. Eu gosto sempre de dizer que eu não escondo minhas defesas, eu sou contra o aborto, sou de centro, né, sou uma pessoa que respeita, que é muito importante você respeitar as diferenças, respeitar aquelas pessoas que pensam diferente, isso é fundamental, esse respeito que eu acho que foi onde houve esse grande pecado e esse erro por parte do presidente, de você não entender que existem diferenças e que você precisa respeitar, você não tem que agredir ninguém, ninguém tem que pensar exatamente como você pensa ou que crê exatamente como você crê, né? Não tem. Então, essas pautas eu tenho toda certeza que enfrentarei, se elas porventura forem colocadas, nós enfrentaremos com tranquilidade, com posicionamento que sempre foi peculiar. Por que a senhora não foi para a posse do presidente Lula? Porque eu não fui para a posse, porque tinha a posse do governador João Azevedo, do vice-governador Lucas Ribeiro, e
logo após eu queria ficar com minha família. Mas, com toda certeza, a gente vai... Mas é uma sinalização de que a senhora ficará também, enfim, distante do presidente Lula nesse governo? Ou não? Qual é a sua posição? Não, eu ainda pensei em ir, na realidade, ainda pensei em ir, até porque também no outro dia tinha posse de tantos colegas, inclusive do meu próprio partido, que ia tomar posse, como tomou no dia de hoje, tomaram, né, no dia de hoje, mas realmente ficou inviável, porque foram 2 dias de posse aqui, teve um evento na sábado de manhã e no domingo de manhã, da posse, e na realidade a gente vem, são momentos que você tem a oportunidade também, eu valorizo muito, muito, graças a Deus, a minha família, eu estava com muita vontade de estar junto depois de todo mundo, Ano Novo, Natal, Ano Novo, a gente corre muito, terminou que Brasília eu fiquei até bem perto do Natal, foram dias importantes, né, os últimos dias, até porque discussões, vai haver eleição do Senado Federal, né, havia espaços que a gente tem que ocupar dentro do processo do Senado Federal, então eu tive que passar praticamente 2 semanas inteiras em Brasília, foram bem cansativas, então assim, para eu sair correndo, a gente tem certa dificuldade de voo também, para eu sair correndo para ir para Brasília e assistir a posse e voltar, eu me dei esse direito de dizer, bom, parabéns ao presidente, né, o novo presidente, e a gente se vê logo depois, nos próximos dias aí, faço questão de sim, fazer uma visita, e aí com o nosso partido, nosso líder, Nelson Trade, nossos senadores, ao presidente da República, com toda certeza. Na sua posição, o PSD está com ministérios no governo, são 3 ministérios, não é isso? Isso. Agricultura, Pesca e Minas e Energia. Minas e Energia. Essa é a orientação do partido de ser base do governo Lula. Sim, o partido é base, no instante que está ocupando espaços. E também tem mais o deputado federal também do PSD, que está também em um dos ministérios. Então, assim, nós temos na realidade, 3 ministérios e durante todo esse processo, como eu falei, as 2 semanas em Brasília, nós apoiamos e participei de todas as reuniões do PSD com os meus colegas, tendo também a satisfação de, nos últimos dias, entrar para a bancada a senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte, e apoiamos o nome do nosso querido senador Carlos Fávaro, senador Alexandre de Silveira, para esses espaços, inclusive com a interlocução tanto do líder como do senador Otto Alencar, nosso colega, e foram muitas conversas, muitas reuniões que tivemos entre nós, e o que é importante, o PSD é muito unido, o PSD é um partido, no Senado Federal, posso dizer, que tem uma afinidade muito grande entre os 12 senadores, e o que a gente sempre disse, a importância da força do partido está justamente nessa unidade. O governador João Azevedo, inclusive, não cansa de destacar que ele próprio tem vários amigos como ministros agora, porque foram todos ex-governadores junto com ele. Né? Os ex-governadores todos do estado nordestinos, de Wellington Dias a Camilo Santana, de Flávio Dino ao Rui Costa. Valdez, né? Esses 3 do PSD, a senhora também pode colocar na lista aí do governador para esse fácil acesso? Então, eu inclusive hoje falava com meus colegas, e agora ministros, né? Com muita alegria, e antes até que eu já iniciasse a conversa parabenizando, olha, Daniela, que quando chegar aqui na Paraíba, você sabe que você tem conversa, eu digo, olha, eu quero já pedir, né, para que a gente possa ter a oportunidade de ter uma audiência levando o governador João Azevedo para estar junto com o nosso Alexandre Silveira, ministro, pessoa que é bom dizer, esses 2 quadros são quadros, André de Paula, quadros extremamente competentes, com toda a condição técnica para fazer uma grande gestão à frente dessas pastas. E eu digo isso assim, Luiz, porque conheço de perto, né, e aqui eles têm na sua trajetória de vida já a própria experiência da gestão. E dentro do Senado Federal foram exemplares aí, de tanto Alexandre E são pastas importantes, né? Minas, Energia, Agricultura e Pesca. Você já sinalizou com o governo da Paraíba o que é de prioridade? Sim. Já o governador João Azevedo já expôs algumas prioridades que ele quer diretamente com o presidente Lula, mas obviamente dentro de cada ministério existem outras prioridades, né, que vão ser faladas e conduzidas pelo governador, e eu estou à inteira disposição, como já me coloquei, para a gente fazer essa interlocução junto com... Nem Fávaro, nem Alexandre foram colegas governadores do governador. Então, aproveitar aí essa oportunidade do partido aí junto ao governador. Além dos ministérios, o PSD pode continuar como na presidência do
Senado Federal com o Rodrigo Pacheco, que tem um nome colocado aí. Você vota e acredita na reeleição de Rodrigo Pacheco e para além disso, você está com alguma oportunidade de ocupar espaços importantes lá no Senado, na mesa diretora, inclusive, ou com o Rodrigo Pacheco como presidente já lhe tira aí de possibilidade de ocupar outro espaço importante na mesa? Não, na realidade, inclusive, a vinda de Rodrigo Pacheco para o PSD, ele já estava na presidência. Então, o PSD ele tem sim um espaço como o Rodrigo Pacheco, isso conta, isso é importante dizer, como presidente da casa, mas o PSD, isso conta do fato de dizer do PSD, mas o PSD busca seus espaços, até porque hoje nós temos a maior bancada lá no Senado. No Senado Federal é a nossa, então nós buscamos espaços. Eu, sem dúvida alguma, como boa paraibana que sou, busco meus espaços e a gente tem conversado bastante sobre isso também. Nos próximos dias, próximo mês, né? Porque isso ainda vai até mais ou menos mês de março com relação a espaço, né? Do Rodrigo, na eleição, as próprias, dia da posse, né? Dos próximos senadores, já acontece a eleição. E aí, logo após, essas discussões de espaço, mas que elas já estão acontecendo, elas já vêm acontecendo. É uma construção, até porque existem regras também nesse jogo, né? De primeira pedida, segunda pedida, os espaços, a mesa ou não, que espaço, comissões, liderança, tudo isso são discussões que são postas entre os partidos, até a constituição dos blocos parlamentares, por exemplo, também é outra discussão que nós haveremos de ter nos próximos dias. Então, tudo isso vai ser construído e claro que mesmo tendo o Rodrigo, que, diga-se passagem, é um presidente que tem realmente feito um grande trabalho na casa e o Brasil todo assistiu, inclusive fazer referência aqui ao discurso do próprio Rodrigo, quando da posse do presidente Lula ontem, que foi um discurso importante. E nessa condução, mas os partidos constroem, né, mesmo tendo, e mesmo o PSD tendo o Rodrigo como presidente, a gente constrói nossos espaços. Saindo de Brasília, vindo aqui para Paraíba, trazendo aqui para Paraíba, o PSD vai ter cargos no governo João Azevedo, quer dizer, nesse novo mandato, nesse segundo mandato, ou o PSD, Daniela Ribeiro, ainda estão ali, essa composição, essa indicação é uma indicação atrelada ao progressista, atrelada a outros partidos que formam um grupo aí que vocês formaram político. Não, é importante dizer que o PSD é o PSD, o Progressistas é o Progressista. Você vai fazer conversas separadas. A contribuição que a gente dá, inclusive com o espaço, aqui dizer que, da importância do diálogo com o governador João Azevedo, desde a campanha, né, que foi assim, até com a indicação da secretária Rosália Lucas para a pasta de desenvolvimento econômico, turismo, e é uma pasta onde, mesmo nesse meio às eleições, ela pôde produzir bem, e graças a Deus o governador tem dado feedback de que tem ficado satisfeito porque acho que a construção mais importante, sabe, Luiz, é justamente quando a gente fala do nacional, é o que serve para o estadual e vice-versa. É você não só participar do governo, você não está só participando, mas importante é você participar bem, fazendo um bom trabalho, você dando resultados, né, e mostrando que você não veio só para trazer, não veio só não, você não veio para trazer peso, mas você veio para trazer leveza, fazendo com que possa trazer ajuda, contribuição verdadeira. E é isso que a gente tem feito, o PSD tem feito. Os diálogos próximos, eles existirão, até porque eu acho que é natural, a gente mal conversou, vamos dizer assim, não conversou nem direito, a gente entrou na campanha, na luta já, confiando, acreditando, mas acima de tudo nessa postura do governador João Azevedo de diálogo, que foi assim que aconteceu, de tranquilidade na campanha, de paz, sabe? Mesmo você tendo essa ligação que nós temos, obviamente, todo mundo sabe disso, progressistas e o PSD, mas havendo respeito, compreendendo que somos partidos importantes, aí tá a gente fazendo, você fez agora de antemão, toda várias perguntas, né, acerca justamente da postura e dos espaços do PSD e o que ele tem alcançado. Então, um partido como esse, e que também nós queremos e vamos fazer crescer agora muito mais aqui na Paraíba. Sobre as eleições de 2024. Exatamente, vamos fazer crescer muito mais aqui na Paraíba. Esse é um desafio meu também, né, para os próximos anos, para que a gente possa fortalecer ainda mais o PSD aqui no estado. Bom, falando em paz, nessa relação que João vai construindo, você defende, contra ter algum veto a uma possibilidade de retorno do senador veneziano Vital do Rego para a base de João Azevedo?
Eu não sou alguém que veto absolutamente, não faria um veto com relação a relações políticas alguma. Eu não tenho relação com ele alguma. É joio e trigo aí. Ele até estou botando a foto, mas... Por quê? Porque não dá. Alguém, quando você é complicado demais, alguém quando existe uma traição velada, sabe como aconteceu uma traição onde a gente descobre, isso foi no passado, você perdoa, mas é difícil, você é um cristal quebrado, você confiar. E assim, então a relação nossa, apesar de que tem uma relação eu, graças a Deus, lá no sou Senado, de educação, eu sou educada, então jamais trataria mal, trato super bem, falo com ele, como ele também, trata, a gente se cumprimenta, inclusive a saída de Nildinha como senadora, né, que se despediu, fiz questão de fazer uma fala para ela também, acho que ela deu uma contribuição para o Senado Federal, é importante a gente dizer, e nós temos as nossas diferenças políticas, e quanto a isso, eu tenho as minhas diferenças, mas jamais vetaria o governador João Azevedo uma participação dele ou de quem quer que seja. Tá aí, já nos preparamos para entrar em Campina Grande, porque durante esta campanha para governador, para deputado federal, estadual, era uma campanha de presidente, estadual e nacional, mas virava e mexia, o seu nome era citado nos eventos como candidata a prefeita de Campina Grande em 2024. Isso já está bem claro na sua cabeça ou não? Você responde daqui a pouquinho. Quem quiser ouvir essa e outras respostas da senadora, segura aí um minutinho só e a gente volta aqui no Frente a Frente do dia 2 de janeiro, primeiro Frente a Frente de 2023.